Olá, estamos de volta com o nosso Falando Grego e hoje nós vamos dar continuidade àquela primeira parte. Nós já falamos um pouco sobre algumas peculiaridades do idioma grego. Nós vamos aí dar continuidade então a isso, falaremos sobre as vogais, falaremos sobre a estrutura das frases em grego, como é que se formam as frases em grego. E por fim vamos deixar aí um vocabulário para você já ir se familiarizando com algumas palavras e claro, adquirindo já algum vocabulário, tá bom? Então se você gostar do conteúdo, curte, compartilha, se inscreve no canal e ative o sininho para você ser notificado a cada vídeo lançado aqui no canal, ok? Vamos ao vídeo. Falar rapidamente das vogais. Essas são as vogais gregas. Nós temos 7 vogais em grego: alfa, epsilon, eta, iota, ômicron, y e ômega. Elas se dividem em breves e longas. Por exemplo, epsilon e ômicron, elas são sempre breves, enquanto que eta e ômega são sempre longas. E alfa, iota e y, elas são tanto longas quanto breves, tá? Essa questão de ser longo ou ser breve é muito diz respeito à questão da pronúncia. Sempre uma pronúncia um pouco mais esticada, longa, uma pronúncia mais curta, breve. É algo muito simples, ok? Quanto à questão da estrutura das frases, tá? Em português, nós temos uma estrutura básica na formação das frases, tá? De forma que cada palavra ocupa um lugar específico. Então, em português, basicamente, a posição da palavra determina sua função na frase, tá? Em português, a posição da palavra determina a função que ela desempenha em uma oração. Basicamente é isso, essa é a estrutura básica. Tanto é que a estrutura de uma frase, para ela ser compreendida, é sujeito, verbo, objeto direto e objeto indireto. Observação aí, essa frase exemplo que nós colocamos. O menino atira uma pedra no gato. O menino é o sujeito da frase, vem à frente do verbo. Atira é um verbo, logo após o sujeito. O objeto direto, uma pedra. E o objeto indireto, que é aquele quem sofre a ação, é no gato, tá? Então, observa que há uma lógica quanto à posição para que a frase seja compreensível, tá? Então, em português, falando de maneira básica, a posição da palavra determina a função que ela desempenha na oração. Em grego, nós vamos observar que não é bem assim. A posição da palavra, ela não é tão relevante. Vai acontecer casos em que você vai ler uma frase e a posição em que a palavra ocorre não é determinante para a sua tradução, tá? Não é determinante para dizer a função que ela desempenha naquela oração. Coloquei aí um exemplo. Essa mesma frase repetida 3 vezes com as palavras em posições distintas. Enquanto que em português o que determina a função da palavra na oração é a posição que ela ocupa, em grego o que vai determinar isso são os casos em que a palavra vai ocorrer, é o caso em que ela ocorre. Nós ainda vamos estudar sobre casos, quando nós passarmos por lá, isso vai ficar ainda mais claro, mas já guarda essa informação para você. Quando estiver fazendo a leitura, você vai observar que em alguns momentos o sujeito vai aparecer lá no final da palavra, vai aparecer no começo, vai aparecer no meio, em situações distintas. Então, o que vai determinar é a terminação, que é a desinência que determina o caso e, consequentemente, o caso determina a função que a palavra ocupa na oração. A frase que eu coloquei aí repetidas vezes, tá? Legei apóstolos do logon. Observa que na primeira versão da frase o verbo é legei, e ele está na frente, a frase começa por legei. A palavra apóstolos é o sujeito, tá? Ela está no nominativo. O nominativo geralmente determina o sujeito da frase. Então, apóstolos é o sujeito da frase. O objeto indireto, é o do lo, tá? Que é o caso dativo, enquanto que logon é o
acusativo, ok? Isso, como falei, vai ficar mais claro quando nós passarmos por declinações, quando nós chegarmos aos substantivos e começarmos a falar sobre declinação. Mas o que eu quero que você observe é que a mesma frase está repetida abaixo, do logon, lege e apóstolos. Quando for para traduzir a terceira versão da frase, apóstolos, lege, logon, do. A tradução dessa frase, essas três versões, é a mesma, não altera em nada, apesar de que as palavras estão em posições distintas, mas a tradução ela vai ser sempre a mesma. Por quê? Porque o que vai determinar a função que cada palavra desempenha na oração não é o lugar em que ela está na oração, mas o caso em que ela ocorre. Apóstolos, ele pode estar no começo, no meio ou no fim da frase. Nesse caso, ele vai ser sempre o sujeito. Então, quando nós formos fazer a tradução, nós vamos seguir então aquela estrutura básica do português, qual é? Sujeito, verbo, objeto direto, objeto indireto. Então, nós vamos traduzir dessa maneira, levando em consideração a nossa estrutura, identificando em grego cada palavra e cada função que ela desempenha, para podermos traduzir de maneira compreensível para o português. Então, independentemente de onde apóstolos, por exemplo, esteja nessa frase, ele vai ser sempre o sujeito. Então, quando nós formos traduzir, o que nós fazemos? Trazemos a palavra apóstolo para frente, nesse caso, um apóstolo. Isso é algo que a gente vai ver também lá na frente, mas como não aparece o artigo antes do apóstolos, então é possível que nós quando formos traduzir, nós coloquemos o artigo indefinido, tá? O artigo indefinido, porque não existe artigo indefinido em grego. Então, quando não ocorre em grego o artigo definido, na tradução é possível colocar o artigo indefinido. Então, a tradução seria: um apóstolo fala uma palavra ao escravo. Vai ser sempre essa tradução, não importa a ordem das palavras. O que vai importar, o que vai determinar é a terminação, ou seja, o caso que cada palavra ocorre. É isso que vai determinar a função que cada palavra vai desempenhar na oração. Quero encerrar, portanto, com esse breve vocabulário, para você já ir memorizando algumas palavras, tá? Já ir se familiarizando aí com algumas palavras gregas, tá bom? Começando pela palavra adelphe. Adelphe quer dizer irmã. Aner quer dizer homem ou marido. Basileia quer dizer reino. Gner, esposa ou mulher. Doxa quer dizer glória. Kataros quer dizer puro. Kyrios, Senhor. Matetes quer dizer discípulo, aprendiz. Perítome, circuncisão. Pistis, fé. Probaton, ovelha. Prosilre, oração. Protos, primeiro. Filé, tribo. Pisre, vida ou alma. E onoma, que quer dizer nome. Ok? Então, memorize aí essas palavrinhas para você já ir adquirindo, já ir enriquecendo o seu vocabulário aos poucos, tá bom? Assista esse vídeo quantas vezes você achar interessante, quantas vezes você achar necessário. Não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e de ativar o sininho para você ser notificado a cada vídeo novo que a gente vai compartilhando aqui no canal, tá bom? Então, dá essa força aí, voltamos em breve com mais conteúdo de grego koiné.